Boa noite, estamos em mais um vídeo em preparação à Semana da Psicanálise. Seja bem-vindo, você que está aqui agora, você que está vendo no meu IGTV, você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo a essa live com o tema. Vai avisando aí as pessoas, né? Olha, obrigado você que já está entrando, vai avisando as pessoas, seja bem-vindo. Eu, psicanalista Elias Silva, estou aqui hoje, nessa sexta-feira, para falar de um tema. O tema de hoje é um tema que nos fala muito, é um tema que eu e você sempre estamos nos esbarrando. Como você viu aí, a empatia. Vamos falar um pouquinho da empatia, o que é essa empatia, né? E aí, Célio, boa noite, tudo bem? Gilmar, seja bem-vindo. Vamos falar dessa empatia. O que é essa empatia, né? Por que muitas vezes nós falamos tanto de empatia, ainda mais nesse momento muito difícil, o momento da pandemia, nessa nova onda, lockdown, não sei se de onde você está falando aí, então tá um processo muito complicado internamente, tanto para nós, ainda mais quando nós vamos nos relacionar com as outras pessoas, né? Por que é tão difícil lidar com o diferente de nós? Você percebeu? Tanto que é difícil lidar com aquilo que talvez eu não concorde, lidar com aquilo que eu falo assim, eu não concordo com aquilo que a pessoa falou, não concordo com aquilo que a pessoa fez. Tudo que é diferente, eu tenho uma dificuldade. Gilmar pergunta aqui, olha, ele está falando sobre o curso de psicanálise, né? Nós, na parceria do Instituto Self com o Instituto Inner, estamos preparando um curso de formação em psicanálise clínica, então aguarda. Semana que vem nós vamos ter 2 cursos em formação em psicanálise, vamos lançar semana que vem, na Semana da Psicanálise. E perguntas específicas, né? Como você está perguntando, Gilmar, entre no Instagram do Inner, lá do Inner, e faça essa pergunta, tá ok? Ou se não, coloque aqui também no meu direct que eu encaminho para lá, para ver essas questões, tá bom? Então, a semana, já que eu tô falando disso, a Semana da Psicanálise começa na segunda, de segunda a sexta. Conteúdos maravilhosos, ótimos conteúdos, todo dia às 20 horas. Todo dia às 20 horas no YouTube. Sim, no YouTube. E lá, Eduardo Rocha e eu vamos estar falando temas, vamos estar aprofundando em temas da psicanálise. Claro, o Eduardo vai trazer a sua experiência da PNL, a sua experiência da hipnose. Inclusive, já saiu você já viu o calendário, o cronograma da semana? Já saiu. Nós preparamos uma semana recheada de conteúdos desde como se tornar um psicanalista, qual a diferença da psicanálise com outras psicoterapias, enfim. Como você faz para participar da Semana da Psicanálise? Muito simples. Eu coloquei aqui nos stories também, vou colocar daqui a pouco, a hora que essa live terminar, já vai estar no IGTV, ou corre lá do Inner, lá se inscreva, Semana da Psicanálise. E você vai receber um e-mail com todas as informações. Então, e aí você vai participar da Semana da Psicanálise, 5 dias gratuitos, online e com certificado pelo Inner e pelo Self. E aí, na Semana da Psicanálise, temos surpresa, né? Na Semana da Psicanálise, temos a surpresa, vamos lançar nessa parceria esse curso, um curso de extensão e de formação em psicanálise. Então, aguarda que tem mais notícias. Vamos falar do tema? Vamos já entrar aqui no tema falando da empatia, né? Acolho todos vocês que estão aqui de perto, de longe, professores. Tem aqui o nosso professor José Prado, que hoje teve uma live maravilhosa com o Eduardo Rocha. Se você não assistiu, corre lá no Eduardo Rocha, no Instagram dele, e veja lá. Falaram sobre psicanálise infantil. Tem alunos da psicanálise. Seja bem-vindo, Anderson. Ó, o Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? Nosso estudante, hipnoterapeuta, estudante de psicanálise, né? Vamos falar da empatia. Por que ao final dessas lives, né, ao todo, nessas preparações, foram 10 lives? Na verdade, eu fiz 10 lives, o Eduardo Rocha 10 lives com temas maravilhosos. Então, hoje, nessa última live, nesse último vídeo,
eu quis trazer um tema da empatia, porque é um tema muito urgente. É um tema muito urgente, que sempre nós estamos nos esbarrando. Nós convivemos com as pessoas, não é verdade? Nós nós não somos uma ilha. Já viu aquela historinha? Já viu aquela historinha de Crusoe, do Hobbit, que ele viveu na ilha deserta, né? E aí nós não somos aquelas pessoas, entende? Nós precisamos conviver. Aí que acontece, se nós convivemos, eu e você nos esbarramos. E aí vem a questão, por que foi tão difícil? É tão difícil aceitar o diferente. Eu queria começar a live hoje, Robinson Crusoe, é verdade. Só lembrei do Crusoe. Eu queria contar uma história. Eu tô até aqui, tô lendo essa história, que é uma história não tão grande, mas é uma história verdadeira. Eu quero trazer para você nessa live, para a gente tirar algumas conclusões dessa história. Essa história vai falar do Dr. Inácio José. Inácio José. Quem que foi esse homem? Ele, na verdade, o nome é aportuguesado, né? Mas, na verdade, ele foi um grande cientista, médico, inteligentíssimo. Só porque eu quero trazer ele aqui hoje, nessa live, porque em 2019 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O que fez esse homem? O que fez o sobrenome dele? Mukwege. Ele é angolano. Olha que interessante. Dr. Denis Mukwege, angolano. Prêmio Nobel da Paz em 2019. Ele tem uma frase, olha pra gente começar. Vê se você concorda com essa frase dele. O homem deixa de ser homem quando não sabe dar amor nem esperança aos demais. Vou repetir. Dr. Denis Mukwege, angolano, Prêmio Nobel da Paz em 2019. Olha a frase dele. O homem deixa de ser homem quando não sabe dar amor nem esperança aos demais. Ele coloca aqui, vamos conhecer um pouquinho, né, dessa história. Durante a infância, esse Denis Mukwege acompanhava o pai. Ele era um pastor, o pai era um pastor, e ele acompanhava os pais na Angola, naquela crise, né? Isso nós estamos falando daquela época que ainda hoje o país Angola sofre muito, mas nessa época muito mais doenças, né? E aí ele acompanhava o pai, nas orações, e um dia ele visitou uma criança que estava numa doença terminal. Infelizmente, o pai fez a oração, claro, mas infelizmente o menino veio a óbito, porque ele precisava de coisas básicas que aquele país, aquele sistema de saúde não ofereceu para a criança. E aí o menino olhando aquela realidade do pai, aquela experiência o marcou. Aos 8 anos de idade, comunicou ao pai que decidiria ser médico e falou: o senhor pode fazer as orações, mas eu vou dar os remédios. Um cientista. E aí a soma de empatia, olha, empatia, solidariedade, que são coisas que andam muito juntas, a empatia, solidariedade, empatia e a ciência marca clara a trajetória desse médico de Congo. Graduou-se em medicina, olha que interessante, optou por, lógico, ele não podia ser diferente, marcado por aquelas crianças que morriam. Desde o início da sua vida, ele vendo aquilo, se tornou um obstetra, se tornou um ginecologista. Em 96, olha que interessante, em 96, o hospital que ele trabalhava foi destruído numa guerra do Congo. Em 96, naquele período de guerra do Congo, de guerra civil. 3 anos depois, Dr. Denis Mukwege, Prêmio Nobel da Paz de 2019, funda o Hospital de Panzi, que se especializou em atender mulheres vítimas de violência sexual e também, claro, as crianças recém-nascidas.
E interessante que, em reconhecimento a tudo isso, porque foi um esforço, imagina um esforço daquele homem. Ele lutava sempre para resgatar a dignidade em favor da vida das mulheres, das crianças que mais sofriam. E aí em 2019, em reconhecimento, Dr. Denis Mukwege, de Congo, recebe, ele foi um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Por que eu quis trazer essa história verdadeira? Porque o que motivou aquele médico foi um processo de empatia. O que é empatia? É a capacidade que todo ser humano tem. Olha que interessante. Não é algo só dos eleitos. Não é algo só... Não, aquela pessoa consegue ter empatia, aquela outra não consegue. Não é assim. Esse Prêmio Nobel da Paz de 2019, que eu trouxe aqui essa história para vocês, nós destacamos que foi a empatia, que foi essa capacidade. Se nós pegarmos o conceito de empatia, foi essa capacidade não física. Por quê? Fisicamente, pegando a história do médico, não tem como ele se colocar no lugar da criança, entende? Não é um colocar-se fisicamente. Ele não tem como colocar-se fisicamente no lugar daquelas mulheres que sofriam de violência, que sofreram violência sexual. Ele é a capacidade de se colocar, uma capacidade psicológica, uma capacidade psíquica de sentir, de se sentir como se estivesse naquele sofrimento, naquela dor. Ele, na verdade, é aquela tentativa de compreender sentimentos, de compreender emoções, procurando experimentar mesmo. Olha, isso aí nós conseguimos. A capacidade psicológica nós temos para isso, todos nós, de nos colocar no lugar do outro. E foi esse processo de se colocar no lugar do outro que fez esse homem ganhar o Prêmio Nobel da Paz e tantas outras pessoas da nossa história. Tantas pessoas que conseguem viver a empatia. Agora, falando na nossa realidade aqui. Você tem conseguido nos seus relacionamentos viver um processo empático? O que é isso? É se colocar no lugar do outro. Fisicamente não tem como, eu falei. Fisicamente não tem como. Mas psicologicamente, psiquicamente, tem como eu necessito me colocar no lugar do outro. Mas aí vem uma pergunta e um desafio. Por que é tão difícil eu me colocar no lugar do outro? Nessa condição psicológica, nessa questão psíquica, né? Aqui nós podemos usar, né? Falamos aqui, lógico, eu sou psicanalista, falamos aqui primeiro da nossa saúde psíquica, mas a gente pode falar de inteligência emocional, pode falar de tantos outros elementos que envolvem a empatia. Por isso que eu quis encerrar essa sessão de live dessas 2 semanas com esse tema, para nos chamar a atenção dessa nossa capacidade que nós temos, já inata em nós, de se colocar no lugar do outro, mas tem algo que impede, que eu me bloqueia, olha a palavra, me bloqueia, para eu me colocar no lugar do outro. Por que é tão difícil? Por que eu não consigo me colocar no lugar do outro? Primeira pergunta. Segundo, por que é tão difícil eu acolher o diferente? Será que essa é a resposta? Quando eu concordo, quando eu gosto, quando vai de acordo com os meus interesses, eu acolho. Ótimo, eu me coloco, eu sinto como você. Mas no primeiro sinal de perceber que existe algo que vai contra aquilo que eu penso, aí eu já não acolho. Ao invés de empatia, aí já acontece o que? Lembra que nós falamos numa live, Eduardo Rocha e eu, sobre o cancelamento? Né? Que como nós analisamos, à luz da psicanálise, o cancelamento, a política do cancelamento, que é tão comum. Quando não acontece um processo de empatia, acontece um processo de cancelamento. Um processo de eu não concordo com isso. Não é só eu não concordo, eu quero quase que você não exista. Então o outro oposto da empatia é eu quero que você não exista porque você pensa diferente de mim. Então quando nós analisamos as nossas relações, se você percebe que aquilo que talvez alguém fala,
ou alguém faz, ou uma situação, ela te tira do eixo, te tira da paz, te tira da sua zona de conforto, será que naquele momento você tem a capacidade de se analisar e perceber, peraí, vamos analisar a situação? Por que aquela pessoa disse A e eu na verdade gosto de B? Ou o nosso ímpeto, ou o seu ímpeto de início é querer que aquela pessoa já não exista. E aí você precisa entrar no processo e entender, aí o processo de análise é interessante entender por que é tão difícil eu abrir-me à possibilidade de olhar o outro como ele é. Por que é tão difícil eu aceitar que talvez nem sempre eu estou certo? Por que é tão difícil eu aceitar aonde foi que nós aprendemos, a pergunta, aonde foi que nós aprendemos que o meu jeito é o certo? Por que na verdade é tão difícil, talvez respondendo a primeira pergunta, por que é tão difícil se colocar no lugar do outro? Porque talvez eu mesmo não tenha certeza das minhas verdades. Como assim, Elias? A partir do momento que eu percebo que não existe caixinha certa, eu gosto de falar isso, né? Para os meus pacientes, em atendimento, no consultório, e não tem caixinhas certas. Então aqui é certo, esse é errado. Nós gostamos de colocar as pessoas, essa pessoa está certa, essa pessoa está errada, essa pessoa é assim, essa é assim, é 8 ou 80, é esquerda, é só para cá ou só para cá. E aí eu vou categorizando as coisas, e com essa categorização de certo e errado, de esquerda e direita, eu vou fazendo uma separação, inclusive psicológica, aonde eu tenho empatia, me coloco no lugar do outro, consigo olhar o outro, sentir as emoções do outro, somente aqueles que estão de acordo com a minha vontade. Aí esse está do lado de cá. Aqueles que eu não gosto, eu ponho na outra caixinha e não presta. E aí, analisando, vamos colocar aqui o processo de análise, no processo de psicanálise, como funciona isso? Então essa live vocês viram que hoje é mais para nós nos analisarmos, né? Como nós estamos nos nossos relacionamentos. Acho que o grande objetivo desse vídeo de hoje é o quê? Como você consegue acolher o diferente, como você tem conseguido, ou se você tem conseguido, saber que aquela pessoa não é só porque ela diz B e você gosta do A, que ela está totalmente errada, ela tem que deixar de existir. Qual a capacidade que, infelizmente, e aqui vamos falar do Brasil, nessas nossas realidades, que se você for da esquerda, você só gosta de quem é da esquerda. Falamos de termos políticos. Se você é da direita, só gosta da direita. E se você é da esquerda, você quer que a direita nem exista. E se você é da direita, você quer que a esquerda, consequentemente, não exista. Qual que é a dificuldade nossa de ser humano de fazer-se colocar no lugar do outro e perceber que eu não sou o dono da verdade? Aí uma questão, hoje o José Prado, nosso professor de psicanálise aqui do Instituto Céu, falava com o Eduardo sobre o infantil, né? E aí, aonde foi, como que essa criança, né? Como que essa criança lidou com aquilo que era diferente dela? Ou viveu uma experiência, sabe quando criança dá birra? Eu quero assim, desse jeito. Qual o processo, aqui os psicanalistas vão entender, os alunos, qual o processo de castração que não houve na vida dessa pessoa que pensa que pode tudo, que pensa que consegue tudo. E como consequência hoje eu quero acolher somente aquilo que me é igual. Entende? Qual o processo na vida, na história dessa pessoa, então, que está dificultando isso? Então eu trago para você aqui como um processo de análise, né? É quase que aqui uma análise, né? Hoje essa nossa live é uma live mais tranquila, quase que um grande grupo, né, de análise. Análise em grupo, na verdade. Tá gostando dessas reflexões? Dá o coraçãozinho aqui, ó. Dá o coraçãozinho aqui e manda para 5 pessoas. Vai aí. Por quê? Se você acha que é interessante, claro. Se você não estiver gostando, tá ok. Mas eu creio que tá, porque fala da nossa vida, fala dos nossos relacionamentos. Então,
eu te falo, te pergunto, né? Te quase que cutuco, né? Que incomoda. Se algo te incomoda tanto, se algo naquela pessoa, naquela ação que te tira do centro, a pergunta que você tem que fazer não é assim, nossa, por que aquela pessoa fez aquilo? Eu não gosto. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ela sabe que eu não gosto. E ainda faz assim, mas ela sabe que eu não gosto. Por que ela fez isso? Na verdade, essa não é a pergunta que você deve fazer. Senão você vai parecer aquela criança birrenta, hein? Sabe aquela criança que quer a bolacha de chocolate e se o pai não der, o mundo caiu. Hoje ainda você está se portando como? Como aquela criança que quer a bolacha de chocolate e quando não consegue, hoje você já não dá mais birra como a criança. Porque tem outras questões morais da sua idade, tem algumas repressões sociais que você não dá mais birra. Mas você começa a desejar que aquela pessoa quase que não existisse. E aí o processo que tem que ser total de... Aí vai ser o total ao contrário de empatia. Apatia. Mas aí a dificuldade, a pergunta que tem que se fazer é o porquê que eu não consigo aceitar o outro do jeito que ele é? Por que eu não consigo aceitar o outro, aquela possibilidade da maneira de ele olhar é diferente da maneira que eu e você olhamos as coisas? Por que nós queremos colocar... Se você faz isso, olha, uma pergunta. Se você consegue na sua vida perceber que sempre você trabalha em caixinhas, cuidado. Isso está certo, isso está errado. Não concordo. Não é relativizar, viu? Não estamos falando que então pode tudo, não. Mas perceba tanto que essas caixinhas que talvez você tem te pesado. Se aquela pessoa não for assim, não presta. Se aquela pessoa não for desse jeito, tem que deixar de existir. E aí, o processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar se colocar, é um processo que todos nós conseguimos. De olhar para as minhas relações e entender que eu posso acolher o diferente. Que grito é esse dessa criança birrenta muitas vezes, que não ganhou a bolacha de chocolate, que não consegue fazer esse processo de sair de si, vive num processo egóico. Aqui nós podemos puxar até mesmo um pouco do narcisismo, um conceito psicológico e também psicanalítico, onde as pessoas se acham o centro do universo. Parece que naquela revolução de Copérnico, né? Que teve a revolução copernicana do Sol, parece que aquela pessoa, a pessoa vive nessa revolução até hoje, só porque o problema é que ela é o centro do universo. Se você se acha o centro do universo, por favor, faça análise, porque ninguém merece conviver com uma pessoa que se ilude pensando que é o centro do universo. Entende? Essa é a importância do processo de análise e o processo de autoconhecimento. E aí talvez você gasta tanta energia querendo entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito e não consegue gastar a energia de olhar para você, de fazer um processo de autoconhecimento, que todas essas lives que nós fizemos, todos esses vídeos vão ficar, inclusive vai ficar gravado na maratona, amanhã, sábado e domingo, vai ter uma maratona de live desse tema. Essas lives tem como objetivo para você se conhecer, para você deixar de ser muitas vezes o nosso processo de autoconhecimento. Por isso que os professores que por aqui passaram, os professores que aqui tiveram, Eduardo Rocha, eu sempre falo, para você se conhecer e se analisar e acontecer um processo de maturidade, o processo de análise, quando nós entramos em contato em análise, entramos em contato com a psicanálise, aí, voltou. É nos tornar mais livres, e mais livres não sendo vítima do que a outra pessoa disse,
sendo mais livre, não sendo a criança birrenta que quer tudo, mas é uma autenticidade, um processo de autoconhecimento e liberdade que me coloca em possibilidade de ver o outro do jeito que ele é. A psicanálise, ela nos ajuda, o processo de análise nos ajuda. Eu sei que muitos daqui, né? Me responde aí, quem está aqui que já se inscreveu na semana da psicanálise, hein? Começa dia 15. Esse processo de conhecer a psicanálise, de fazer análise, de ter livros que nos ajudam a nos entender, né? Fazer leituras, ele vai sempre isso para nos ajudar a não sermos reféns dos nossos sentimentos infantis. Por isso que a live de hoje se você se considera uma pessoa empática, se considera uma pessoa que consegue viver a empatia, ótimo, todo mundo se inscreveram na semana. Vamos nos ver, hein? Todo dia da semana que vem, gratuitamente, online e com certificado. E aguarda que tem novidade na segunda e na quarta. Vai ter 2 mega lançamentos lá, né? Você já sabe o que é, né? Já demos spoiler aqui, claro, que é sobre os cursos de psicanálise, né? Mas aguarde. E aí, todo esse processo que nós estamos fazendo, nós do Instituto Self, o Eduardo do Instituto Inner, é para que você entre em contato com você mesmo antes de qualquer coisa, antes de se tornar um psicanalista clínico, antes de querer ajudar as outras pessoas, mas é para que você se ajude, consiga se analisar e perceber o que? E muitas vezes, talvez não consigo ser empático, porque eu estou continuando sendo aquela criança birrenta que quer tudo e se acha o centro do universo. Doce ilusão. Freud diz, né, que o homem não é senhor dentro da sua casa, ou seja, o homem não manda nem nele mesmo. E a gente com a ilusão que tudo consegue, né? Como você vai fazer? Estão perguntando aqui, abrindo parênteses, para se inscrever na semana da psicanálise. No meus stories tem lá, você pode olhar lá que eu coloquei um link, tem um link, você arrasta para cima e tem um link, uma possibilidade. No Instagram do Inner e do Eduardo Rocha, lá na bio, já está o link lá. E daqui a pouquinho, a hora que eu baixar essa live, a hora que eu terminar, eu já vou subi-la também e vou colocar no meus stories o link. Você vai lá e preenche e faça a sua matrícula para a semana da psicanálise. Então, voltando aqui, todo esse processo da psicanálise, esse processo de mergulhar em nós mesmos, não só fazer análise, mas conhecer um pouco mais da psicanálise, é para que nos ajude a ser mais empático. Então meu objetivo, por que eu preciso ser mais empático? Me colocar no lugar do outro. É porque aí você vai estar olhando para você com um olhar tão mais maduro, reconhecendo aquilo que dói, reconhecendo aquilo que não está bom, reconhecendo aquilo que precisa melhorar, e todos nós temos, que você, ao olhar para você, processo de autoconhecimento, processo de análise, de fazer as pazes, de desfazer alguns nós, vai te fazer menos refém daquilo que eu não gosto. Não consigo gostar daquela pessoa, do jeito que ela fala. Eu quero que ela quase que não exista. E nós estamos nesse mundo de redes sociais que é fácil fazer isso. Se você não quiser a pessoa, o que a gente faz? Cancela. O professor José Prado colocou o link aí. Valeu, professor. Eu vou e cancelo a pessoa, né? Eu vou aqui deixar de seguir. Eu não gostei desse site, essa pessoa, vou deixar de seguir. Eu vou falar mal. E aí a gente pensa que na vida acontece desse jeito. Na vida não tem um xizinho que você cancela a pessoa para você deixar de seguir. Você tem que assumir a possibilidade de pensar diferente do que aquela pessoa, e aquela pessoa de pensar diferente de você. E sair da ideia da caixinha perfeita. E você já percebeu que na caixinha, nas ideias das caixinhas, nós sempre estamos nas melhores caixinhas? Será por quê? Pensa aí. Na nossa categorização de certo e errado, de caixinha bonitinha e caixinha feia, nós sempre estamos nas melhores.
Nós sempre estamos nas corretas. Nós sempre estamos naquela que é a ideal e que deve ser seguida. Doce ilusão. O processo de análise vai te fazer, e o processo de conhecer a psicanálise vai te fazer olhar o ser humano muito mais amplo, integral. Você não ser refém de você mesmo, do seu sentimento, das suas emoções. E aí vai conseguir, lembra da história quando eu comecei aqui na nossa live, nesse vídeo, do Dr. Denis Mukwege, angolano, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz motivado por essa empatia. Ele se conseguiu colocar no outro. Agora, existe uma realidade, vamos falar da empatia, tem até, eu estava lendo algumas coisas sobre isso para vir falar para vocês. Existe aquelas pessoas que se gastam tanto para o outro que esquecem dela mesma. Vocês conhecem alguém assim? Aquela pessoa que se gasta tanto, né? Fala, nossa, eu sou uma pessoa quase que um excesso de empatia. Eu me coloco demais no lugar da outra pessoa. Eu me coloco no lugar da outra pessoa e aí a pessoa até se prejudica. Tem pessoas que faz tanto esse processo que se prejudica. Aí, nesse caso, não sei se você conhece alguém assim. Nesse caso, nós temos que olhar por outro ângulo. Aqui, lembra uma frase de Freud, né? Você, estudante de psicanálise, vão estudar psicanálise, psicanalista. Lembra que Freud diz que o que move o mundo nem sempre é o amor, né? Aquela ideia central, muitas vezes é a culpa. Ele coloca essa frase em 2 textos dele. Em 1925, se eu não me engano, é um deles. Ou seja, essa pessoa, o que tem a ver a culpa com isso que eu disse, Elias? Eu vou explicar. Quando a pessoa ela é tão empática, né, fala, nossa, eu sou muito empático. Nossa, eu assisti um vídeo lá do professor, do psicanalista Elias, e ele fala de empatia, mas eu já sou tão empático, eu falo tanto com as pessoas, ajudo tantas pessoas, que eu até me prejudico. Cuidado. Nesse caso, nós precisamos ver, e você precisa fazer uma análise de você mesmo, desses seus processos, dos seus comportamentos, desses casos, e perceber até que ponto você é empático, consegue colocar no lugar do outro, muitas vezes movido por culpa. Nossa, eu preciso fazer, eu preciso retribuir, eu preciso compensar algo. Ó, até alguém colocou aqui, né, Honório? É isso aí, Honório. Muitas vezes ela se sente, em regras gerais, ela se sente tão pequena e desvalorizada, diminuída por alguma questão que precisa ser descoberta em análise, que a pessoa passa a vida toda tentando ser empática demais, se doar demais, tentando compensar algo. Partilhar com vocês aqui, já há alguns minutinhos, né, dessa nossa live. Ó, aqui tem até um testemunho aqui no nosso chat, ó. Ele falou que fez um vídeo sobre se doar demais pro outro e acabar se prejudicando. Só falei de uma forma diferente, mas é verdade. E aí, o que eu quero dizer? Nessa procura de talvez você está sendo movido pela culpa, viu? Você que talvez tão altruísta, você vai encontrar muito isso no consultório. Pessoa que se doa demais. Mas aí, lembrando da frase de Freud, quem está a movendo é a culpa. Aquelas pessoas já encontrei no consultório, que a grande dor dela é nunca se achar suficiente nas relações. Olha que bacana isso. O que tem a ver com empatia? E aí essa pessoa se acostumou em todas as suas relações a sempre precisar doar mais. Nunca está suficiente. Em um namoro, sempre precisa doar mais tempo. No trabalho, não aceita quase que receber nenhum presente, porque é ela que tem que dar o presente. E aí, no processo de análise, eu fiz uma pergunta muito simples. Lógico, não na primeira sessão, você sabe que o processo, olha o nome, processo de análise. Então essa pessoa já está comigo há alguns meses, e aí eu fiz uma pergunta, eu falei, a quem
dentro de um processo que nós estávamos tendo, a quem você tem tentado compensar? Você que queria receber aquele reconhecimento, mas ao olhar para você hoje, quem que você quis a vida toda compensar e agradar? E aí, não para minha surpresa, porque eu já estava ali dentro do processo há muito tempo com essa pessoa, e aí ele falou: eu nunca agradei o meu pai. Ele nunca me agradeceu por nada que eu fiz. Eu nunca vi ele orgulhoso de mim. Olha que interessante. Aquela criança e adolescente que nunca foi valorizado, nunca se sentiu valorizado pelo pai, hoje passa a vida toda tentando ser empático demais, tentando se doar demais. Porque no fundo ele quer um reconhecimento não daquela pessoa A, B ou C, mas ele ainda procura o reconhecimento que o pai não o deu. E aí depois desse momento, no processo de análise, aí a análise dele cresceu em qualidade. Interessante isso. E aí hoje ele continua em análise, mas olhando por outro ângulo. Entende como que o excesso de empatia, eu não podia deixar de falar sobre esse excesso de empatia. Pessoa que se doa demais e não olha para si. Então o processo... Lembra do avião? Quando vai cair as máscaras lá, eles falam, né? Quando cair as máscaras, der algum problema, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança, em outra pessoa. Porque é uma questão de sobrevivência. Você precisa se cuidar. E aí, como consequência desse processo, você consegue se doar um pouco. Ou se colocar no lugar do outro, como é o processo empático. Aqui eu estou vendo alguns testemunhos aqui no chat e que as pessoas, elas se reconhecem nisso que eu disse, né? E aí até que esse testemunho falou: olha, eu comecei a fazer análise e agora estou passando com chato, porque comecei a mudar minhas atitudes. É interessante... aqui nem só falando da empatia, falando do processo de análise, né? É comum no paciente do processo de análise, o analisando, como nós falamos, ele escuta assim: nossa, mas antes de você fazer análise você era bonzinho, agora você tá. Aí é interessante, bonzinho para quem? Que conceito é esse de bonzinho? É aquele que faz tudo para as pessoas e se esquece de você? Acho que precisa ser revisto. Então esse é o caminho. Quando um paciente me fala isso, eu falo: ótimo, estamos no caminho. Você está no caminho muito bonito de análise. Tá bom, pessoal? Olha, eu espero que essas semanas, esses vídeos tenha feito muito sentido para você. Que você se torne cada vez mais livre, cada vez mais autêntico, cada vez mais... que consiga sim ser empático, mas sem deixar de olhar para você. Aproveite esses vídeos que Eduardo Rocha, eu, todos e os nossos convidados, professores da psicanálise participaram. Aproveite. Ainda estão no meu IGTV, aqui no Instagram, mas vou tirar porque no final de semana nós vamos ter uma compilação, como a Paula do Inner diz, ela fala que é um Netflix da psicanálise. Vai acontecer no canal Eduardo Rocha 360 no YouTube, tá bom? Então te espero nesses vídeos no final de semana. Aproveite, fique em casa, né? Não estamos podendo sair para muitos lugares. Cuidado, se cuide. Então vai estudar psicanálise comigo, com o Eduardo e com os nossos convidados. E na semana que vem te espero às 20 horas. 20 horas eu te espero, eu, Eduardo Rocha, ao vivo na Semana da Psicanálise. Muito obrigado, sinta-se abraçado, sinta-se abraçado por gratidão. Tantas pessoas que estão aqui no meu Instagram, que estão falando comigo, que estão tirando dúvida, contem comigo, na medida que eu posso, porque existe o processo da empatia, vocês viram, mas eu também tenho o meu limite, nós temos o nosso limite.
Mas deixa aqui no direct a sua pergunta, o seu contato, eu entro em contato, vocês sabem, muitos aqui, inclusive eu já falei, na medida que eu consigo, eu vou falando com vocês nesse processo analítico. E na semana que vem, claro, te aguardamos. Se você não fez inscrição ainda, por favor, porque a inscrição vai fechar. A inscrição fecha o site, tá bom? Então faça a inscrição na Semana da Psicanálise. Qualquer dúvida sobre o curso, como que vai ser, alguém perguntou, fala lá no Instagram do Inner, tira todas as dúvidas que o setor financeiro ou administrativo vai entrar em contato com você. Grande abraço, nos vemos na Semana da Psicanálise. Tchau, tchau.